Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Professor Pedro. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo agora lá no Irã, no Estreito de Hormuz, na ilha que acontece o refino e todo os 30% do volume mundial de petróleo que passa na região. Fica comigo aqui que a gente vai discutir um pouquinho e mostrar, inclusive, como o Donald Trump acabou enfraquecendo ainda mais a posição americana na região, dado que seus principais parceiros, né, estamos falando de Israel, não só apenas, aí seria um parceiro ideológico, mas toda a parte Estados dos Emirados Unidos, toda a parte do Kuwait, toda a parte ali é, que se chama ali, a gente pode falar de Oriente Médio, já mais voltado para o Ocidente, né? Inclusive a parte de turismo, como Dubai, etc. Todos esses aliados americanos, né? Sejam os Emirados Árabes, sejam toda a parte produtora de petróleo, acabaram se fragilizando muito frente à posição do Irã, dado que seu petróleo escoava exatamente pela região que agora é controlada pelo governo iraniano, né? Já era controlado, mas agora é controlado com mãos de ferro. Bom, ao que parece, o Irã está liberando o Estreito de Hormuz. A gente pode olhar aqui, eu vou olhar aqui agora como é que está o resultado do petróleo, mas o petróleo, em teoria, está tendo uma leve oscilação, ou seja, não estamos falando de um movimento de muita volatilidade no petróleo, e isso tem uma explicação. O Irã está normalizando, então, a passagem pelo Estreito de Hormuz. O preço do petróleo está batendo US$ 109, chegou a ter um valor muito mais elevado, né? Se a gente for analisar, por exemplo, o período aí de quase um mês, o preço do petróleo chegou a bater 110, 120. E aí a gente tem que entender basicamente o que está acontecendo. Então, o petróleo para estar recuando, alguma coisa aconteceu. E o Irã resolveu abrir o Estreito de Hormuz, mas cobrar uma taxa para cada petroleiro que passa no estreito. Então a gente está falando aí de uma média aí de 2 milhões ou 3 milhões de dólares, claro que não é pago em moeda americana, né? E aí, o que está acontecendo então? A gente está falando de um fim de um regime que durou desde o fim de Bretton Woods, estamos falando do final aí de 1970, a gente está falando do primeiro choque do petróleo, estamos falando de algo que o Nixon fez e que Trump agora finaliza, né? Bretton Woods foi um acordo que durou no fim da Segunda Guerra Mundial, onde você tinha ali a paridade ouro sendo coberta pelo Tesouro Americano. Então todo mundo precisava apenas ter dólar, que os Estados Unidos iriam manter a paridade dólar-ouro. E Nixon, com os gastos ali com a guerra eh, do Vietnã, acabou abandonando esse padrão e, mesmo assim, as economias do mundo inteiro mantiveram a relação comercial com o dólar, principalmente os países exportadores de petróleo da OPEP. E de um outro lado tinha exatamente o exército americano, a indústria de guerra americana, dando esse lastro, né, dando esse valor, dando esse resultado tangível, né, e economicamente também geopoliticamente aceitável para esses países. E agora com a guerra do Irã, a gente acha, ou eu acho, por exemplo, que em 2000, e estamos em breve, tá? Em 2027, talvez pela primeira vez a gente não ouça falar mais do padrão ouro. Então, olha que interessante. 2027 a gente pode chegar ao fim do padrão dólar petróleo, os petrodólares vão se encerrar e o mundo passa a entender o dólar então como uma commodity, uma moeda como todas as outras, porque não é mais a moeda necessária para movimentar a sua energia ou a energia mundial. Então, estamos falando de China, estamos falando de Rússia, estamos falando de Europa, países que estão muito mais próximos do Oriente Médio e mesmo assim tinham que precisar de dólar para poder fazer a transação das suas commodities energéticas e isso deve se encerrar. Se vocês acreditam nisso, se vocês confiam nesse prognóstico, né? Obviamente é um prognóstico pensando em relação ao que a gente tem observado, a evolução da guerra e a evolução das decisões de Donald Trump. Deixem aí o seu like, seu comentário. Se você discorda, também comente, porque eu vou ler aqui e a gente começa a fazer uma discussão um pouco mais profícua. E é isso, galera. Estamos caminhando aí, então para um fim basicamente inédito no mundo, né? De um resultado
que durou aí, basicamente quase 50 anos, né? Estamos falando de 1970, 72, 73, estão mais de 55 anos de duração desse acordo de Bretton Woods, que é do pós-Bretton Woods, que, pasmem, acaba agora com a guerra do Irã. Forte abraço, sigam o canal, bons negócios e até a próxima. Venha, presidente Jair Bolsonaro. A gasolina vai aumentar. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Aí depois aparece um tal de sabe um rapaz que eu achei que era até moderno, porque era todo moderninho, ó, cor de rosa. Desculpe-me, I'm sorry, mas nessa terra eu me sinto no Brasil. Quando ele falar, você presta atenção, precisa vir nós. A agenda foi muito intensa. Quando sobrava uma hora, eu tava um pozinho da rabiola e eu não ia dar entrevista totalmente, sabe, desconectado com a minha beleza. Então... Mas tá certo, rapaz, ninguém vai libertar, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo, tá, olha aqui, feijão aumentou. Quando eu coloco o choque, eu me transformo no Zé Pitt. Eu falei, agradecer o Deus e o Pedro e o Ivo, que foram fundamentais para que isso acontecesse. Esse canal é um espaço pessoal, resolvido corporações e instituições.